Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu novo canal aqui no YouTube sobre fotografia. Eu sou Alexandre Mendonça Lima, fotógrafo, e vou passar um pouco do que eu já venho aprendendo e da minha experiência com relação a alguns aspectos da fotografia. O vídeo de hoje eu quero trazer a vocês o assunto sobre enquadramento. E o enquadramento eu vou abordar os aspectos dos planos, quando e como utilizá-los, e aos ângulos do enquadramento, com relação à altura e aos lados dos ângulos. Então vamos lá? Mas antes de você prosseguir nesse vídeo, vou te pedir que você me ajude. Esse canal está crescendo cada vez mais. Então se inscreve aí, ativa a notificação para você receber quando novos vídeos tiverem sido publicados. E quando terminar esse vídeo, eu tenho certeza que você terá gostado do vídeo. Você dá um curtir aí, que vai ajudar o canal a crescer cada vez mais, ok? Vamos lá, vamos prosseguir. Para esse vídeo, eu hoje vou precisar emular alguns aspectos do enquadramento para vocês. Então eu trouxe aqui meu notebook para mostrar uma simulação virtual de como acontece o enquadramento, já que eu não possuo espaço aqui na minha casa suficiente para fazer essa simulação real. E como estamos nesse momento de pandemia, eu não posso nem sair à rua para poder fazer um vídeo desse para vocês. Então, nós vamos falar sobre enquadramento, vou abordar sobre os planos e em seguida vou mostrá-los no estúdio virtual e alguns exemplos de fotos que eu tenho com relação a esses enquadramentos. O primeiro plano de enquadramento que eu vou apresentar a vocês agora é o plano geral, também chamado de plano aberto. Nesse tipo de plano você mostra o corpo inteiro da pessoa e geralmente a fotografia está no formato vertical. Nesse plano geral, você quer evidenciar a pessoa junto com o cenário. E, consequentemente, quem está observando a sua imagem vai ter a atenção dividida entre a pessoa que está sendo retratada e o cenário que está sendo apresentado atrás ou à frente dela. Então, gente, estamos aqui no nosso estúdio virtual. Eu vou mostrar alguns aspectos para vocês com relação ao cenário. Coloquei uma modelo aqui com uns props, como nós chamamos no estúdio, né? São dois vasos de planta aqui em cima de dois pedestais, para simular como se fosse algo de interesse, um cenário de fundo de interesse. Pense como se nós estivéssemos aqui, talvez num parque ou na natureza. Seria uma vegetação atrás e você colocando a modelo para fazer um ensaio externo. Ou mesmo no estúdio colocando algo que simulasse alguma coisa a ver com a proposta da fotografia. No plano geral, nós posicionamos a câmera mais ou menos neste ângulo aqui, com relação à linha do meio do corpo da pessoa. Isso evita que você tenha distorções, então a lente estará enxergando na mesma distância tanto o topo quanto a parte baixa da pessoa. Então você coloca a câmera no meio do corpo da pessoa. O resultado dessa foto que nós vamos ter aqui é esta daqui. Então este é o plano geral. Você evidencia o cenário junto com a pessoa. O segundo plano de enquadramento é o plano americano. Ele é chamado assim porque nos filmes de Hollywood, quando se queria mostrar os cowboys americanos, geralmente o diretor de fotografia fazia um corte logo acima do joelho, começando no coldre do revólver e mostrando todo o cowboy. Então esse corte de fotografia você irá fazer logo acima do joelho da pessoa e mostrando o restante do corpo dela completo. Também, normalmente, é feito na vertical. Nesse tipo de plano americano, você já começa a mostrar um pouco mais das expressões e das ações que a pessoa está tomando na fotografia. Você ainda tem uma evidência de cenário e fotografado,
mas agora você já começa a ver um pouco mais de narrativa na sua imagem, devido às expressões e ações que o retratado tem ali na foto. Para o plano americano, nós já elevamos um pouco mais a câmera, como nós vamos aqui, porque já que eu preciso fotografar acima da linha do joelho até em cima, eu coloco a câmera sempre na metade dessa distância que eu tenho do corpo da pessoa. Com isso, eu diminuo as distorções que podem acontecer por causa da câmera estar muito acima ou muito abaixo. O plano americano é exatamente esse efeito que nós vamos ter aqui. Por estar aproximando mais a pessoa, você observa que as expressões faciais já começam também a fazer importância na fotografia, junto com o cenário que está ao fundo da modelo aqui nesse exemplo. O outro plano que existe de enquadramento é o plano médio. Nesse plano médio você vai fazer um corte logo acima da cintura da pessoa. Você ainda consegue estabelecer uma relação entre o cenário e a pessoa, não tanto quanto nos planos geral ou no plano americano, mas ainda existe um pouco de relação entre esse cenário e fotografado. Só que agora, por estar mais fechado, um corte logo acima da cintura da pessoa, você já começa a ter uns elementos psicológicos sendo acrescentados à narrativa da sua imagem. Vamos ver no estúdio virtual? No plano médio, você novamente vai aumentar um pouco mais a altura da câmera, por causa daquela questão que nós falamos sobre as distorções, e observe como, por estar mais próximo, você agora começa a ter um pouco mais de elemento psicológico sendo acrescentado à narrativa que a imagem está contando, a história que sua imagem está contando. O cenário e a pessoa ainda são evidenciados, como nós vemos aqui as folhas atrás da pessoa. Só que por estar mais próximo, e o ponto de foco colocado exatamente aqui também no meio dos olhos, você traz uma narrativa para o que essa pessoa está observando, o que ela está olhando, o que ela está vestindo. Se fosse moda aqui, que blusa é essa que ela está vestindo, em suma. É um tipo de enquadramento bem mais fechado, já é um enquadramento talvez mais popular na fotografia de retratos. Prosseguindo nos planos de enquadramentos, nós vamos ver agora o plano médio curto, que ao invés do seu plano médio, que é corte logo acima da cintura, o plano médio curto, ele faz um corte do busto da pessoa para cima. E geralmente nesse tipo de plano, nós já mudamos de vertical para horizontal, o que não te impede de fazer também na vertical. Tá? Como resultado desse enquadramento, o cenário já começa a perder importância e você começa a focar muito mais a atenção para a pessoa sendo retratada. Com isso, você consegue evidenciar as emoções e os semblantes dessa pessoa, já trazendo muito mais atenção voltada para essa pessoa. Okay? No plano médio curto, você também já estabelece muito mais relação com a pessoa fotografada. Então, observe agora a altura que a câmera está muito maior. Pelo corte ser no busto até em cima da pessoa, a câmera já é posicionada em direção à boca e nariz da pessoa. Como resultado dessa foto, observe como o cenário já não tem mais importância. O cenário é totalmente um coadjuvante nesse tipo de foto. E, por estar muito mais próximo, você já conta uma história muito mais dramática e psicológica envolvendo a pessoa fotografada. Esse também é um dos planos muito utilizados em fotografia de retrato. E fechando mais ainda esse plano de enquadramento, nós vamos agora ter o primeiro plano, também chamado de plano close-up. Nesse plano você já faz o corte logo aqui abaixo do ombro da pessoa, sobe do busto e vai logo para baixo do ombro. Você já começa a trazer um destaque maior à expressão facial da pessoa,
e com isso introduzir elementos psicológicos dramáticos para a sua imagem. Por que dramáticos? Porque a pessoa que está olhando a imagem já começa a ter uma noção do que o fotografado está pensando, está sentindo naquele momento. Com isso, você faz o espectador especular sobre a imagem e até tentar intuir o que é que o fotografado está pensando. Vamos lá. No primeiro plano, ou close-up, você já tem a sua atenção completamente voltada para as expressões e o semblante da pessoa. O elemento dramático psicológico aqui é muito mais forte ainda. Esse também é um tipo de plano que é muito usado na fotografia de retratos, principalmente quando é aquele tipo de retrato em que quer transmitir a história de uma pessoa sofrida, ou a história de uma pessoa batalhadora, a história de uma alegria imensa que a pessoa está sentindo, como se fosse uma euforia, ou uma história, uma narrativa bem mais dramática, como um choro. E o cenário, em suma, já é completamente um coadjuvante. Aqui toda a atenção é voltada exatamente para a pessoa retratada. O outro plano para fechar aí é o primeiríssimo plano, ou também chamado de Big Close-Up. Nesse plano você já vai fechar do queixo até a testa da pessoa, e com isso você consegue os mesmos efeitos que estava tendo no primeiro plano, ou close-up, só que agora com mais dramaticidade ainda, mais efeito psicológico ainda, em cima da pessoa que está observando a sua imagem, no caso, sua pessoa sendo retratada. No primeiríssimo plano, o Big Close-Up, você já tem uma diferença aqui com relação ao tipo de equipamento que você vai usar. Simulações anteriores eu estava usando uma 1855 para simular exatamente uma câmera comum, que é uma câmera crop de 1.6, que é uma Canon, por exemplo, e eu estava usando a 1855, eu agora já tive que trocar para 55-250, que é uma outra lente também muito comum que as pessoas têm. Por que isso? Porque com 55mm eu teria que me aproximar muito dessa pessoa para poder conseguir fazer esta foto, que é o primeiríssimo plano, o Big Close-Up. Então eu já tenho agora aqui um corte que vai da testa até o queixo da pessoa, e o efeito é o mesmo do primeiro plano, só que pela aproximação está maior, é muito mais dramático o efeito psicológico nessa foto. E um plano final para fechar essa questão dos planos de enquadramentos é o plano detalhe. O plano detalhe nada mais é do que você pegar detalhes do corpo da pessoa, como as mãos, os olhos, a boca, queixo, testa, cabelo, que seja. E com isso você contar uma história. Você pode colocar essas fotos de tal forma que conte uma história por trás daquele detalhe daquela pessoa. Um exemplo muito famoso de plano detalhe sendo utilizado em fotografia de retratos é quando nós temos pessoas religiosas que estão ali orando e o fotógrafo apenas capta a mão da pessoa. Isso é um exemplo de usar o plano detalhe. Vamos ver novamente aqui. E seguindo a mesma linha, para fazer um plano detalhe, eu utilizando botei uma lente agora 70-200 e coloquei totalmente em 200 para poder aproximar e captar bem o detalhe. Esse seria um exemplo de foto em plano detalhe. Eu pego o detalhe exatamente dos olhos da pessoa. Um tipo de fotografia que eu poderia fazer aqui também é uma fotografia macro apenas do olho da pessoa, mostrando talvez a sobrancelha. E uma outra também que eu poderia fazer, deixa eu mexer aqui a câmera, é fazer aqui algo com a boca da pessoa, como vocês podem ver. E agora vamos falar sobre as alturas dos ângulos. A primeira altura que nós temos é a altura normal. Na altura normal você gera uma relação de igualdade entre a pessoa que está observando a imagem e a pessoa que foi retratada na imagem. Com isso você gera um aspecto de empatia e de irmandade de igual para igual entre a pessoa fotografada e a pessoa que está observando a imagem.
E outra altura de ângulo que nós temos é a altura chamada plongée. A altura plongée, que é uma palavra em francês que significa mergulho, nada mais é do que você colocar a câmera numa altura superior aos olhos da pessoa que está sendo retratada. Com isso você gera uma relação de diminuição, de inferioridade da pessoa, mas não no sentido negativo, apenas no sentido de remeter à fragilidade. Um exemplo clássico de você usar o ângulo plongée é com relação a crianças, porque nós adultos naturalmente observamos as crianças de cima para baixo. Então é natural que nós fotografamos as crianças desse modo. E por isso que nós sempre temos a sensação de que as crianças são frágeis, são pessoas que precisam de carinho e proteção. Com relação a esse ângulo que nós observamos, essa sensação que é causada no nosso cérebro. E o inverso do ângulo plongée é o contra-plongée, que é o contra-mergulho. Nesse caso você vai colocar a câmera abaixo dos olhos da pessoa que está sendo fotografada e você vai dar uma sensação ao contrário para essa fotografia. Ao invés de trazer inferioridade, como traz na questão do ângulo plongée, o ângulo contra-plongée ele vai trazer superioridade, empoderamento, vai trazer uma sensação de grandiosidade à pessoa que está observando a foto. Esse tipo de ângulo é muito utilizado em retratos corporativos de pessoas poderosas, de presidentes, executivos e também em relação a super-heróis, por exemplo, pessoas que precisam trazer uma sensação de que são heróis ou que são ídolos de quem está observando a fotografia. Um ângulo que é totalmente extremo, que talvez seja difícil de usar em retratos, mas pode acontecer de usar, é o ângulo zenital. Zenital é quando a câmera está completamente em cima. Lembra na composição fotográfica quando eu falei da visão de pássaro? É justamente isso, quando a câmera está lá em cima, olhando para baixo, e tudo que está embaixo tem uma relação de inferioridade, de isolamento, de solidão. Essas são as sensações que nós conseguimos quando colocamos a câmera completamente no ângulo zenital. Zenital vem da palavra zenit, que significa o ponto do céu que nós olhamos mais para cima. E o contrário, quando a câmera está completamente embaixo, fazendo uma visão de minhoca, como nós vimos na composição fotográfica, é o ângulo contrazenital. Nesse tipo de ângulo é muito usado para arquitetura, para fotografar os arranha-céus, prédios, para mostrar muito mais grandiosidade do que eles têm. E em fotografia de pessoas retratadas, geralmente dá um efeito muito bacana quando você coloca a câmera embaixo das pernas da pessoa, fotografando ela em direção ao céu. Com relação aos ângulos, nós temos o normal, plongée e o contra-plongée, que eu posso simular aqui nesse ambiente de estúdio. Não faz sentido no estúdio eu emular o zenital ou o contra-zenital, mas eu vou mostrar os outros três para vocês. No normal, observe a altura da câmera está bem normal com relação ao fotografado. E esse é o ângulo que é o normal. Esse nome justamente normal é porque é o normal que nós fazemos. Se eu quisesse agora aqui ter um ângulo plongée, eu subiria o tripé da câmera e agora eu já teria esse aspecto. Repare como eu já trago um pouco mais de sensação de inferioridade, não no sentido negativo da palavra, mas no sentido de fragilidade. Você trazer a sensação de que a pessoa está mais dependente das emoções de quem está observando a imagem. E se eu quiser fazer um contra-plongée, observe como a câmera já ficou mudando o ângulo. Olhe como remete a uma sensação de grandiosidade. Olhe como remete a uma sensação de empoderamento dessa pessoa. Agora já tem uma mulher muito mais forte, uma mulher mais poderosa, uma mulher com mais presença de espírito do que se eu tivesse no ângulo plongée. E para continuar esse papo sobre enquadramento, eu agora vou trazer com relação aos lados do enquadramento. O primeiro lado é o lado normal que nós fotografamos, é o frontal. Frontal é quando a câmera está completamente de frente para a pessoa que está sendo fotografada.
O ângulo 3/4 é quando a gente coloca a câmera mais ou menos a uns 3/4, um ângulo de 45 graus, mais ou menos, ou de 60 graus ali, com relação ao nariz da pessoa. Essa questão do nariz é importante frisar. Se você estiver fotografando objetos, você procura um nariz do objeto. Exemplo, se você está fotografando um carro, o nariz do carro pode ser ali à frente, onde está o para-choque e o radiador. Se você está fotografando um avião, o nariz do avião pode ser o bico, né, a ponta, onde está a cabine, onde ficam os pilotos. No ângulo frontal, você consegue evidenciar um aspecto de igualdade, tal como a altura normal, entre a pessoa fotografada e a pessoa que está observando. Já quando você coloca o ângulo, o lado a 3/4, você já começa a trazer muito mais aspectos psicológicos, por estar evidenciando uma textura, um semblante diferente que a pessoa está tendo, e aí faz o espectador da imagem começar a elocubrar sobre o que está pensando a pessoa. O outro lado que existe é o lado perfil, que é quando você coloca a câmera exatamente a 90 graus, né, da pessoa que está sendo fotografada. E o outro ângulo que também existe é o ângulo de nuca, quando você coloca aqui atrás, a pessoa vai ter a câmera posicionada de trás e você gera uma relação de igualdade e empatia, porque a pessoa que vai observar essa imagem vai ter a mesma visão que o fotografado está tendo. Ou seja, quando você coloca de nuca, você vê aqui o que a pessoa, você está mostrando o que essa pessoa está também enxergando junto com a sua fotografia. Você conta uma história melhor, você conta uma narrativa melhor. No ângulo de perfil é muito útil para você revelar contornos, muito utilizado em silhuetas, e você traz um aspecto também psicológico, porque a depender da expressão que a pessoa esteja fazendo, você faz o espectador dessa imagem também tentar viajar no que essa pessoa que está ali retratada está pensando ou fazendo. Com relação aos lados dos ângulos, a simulação que eu posso fazer aqui para vocês nesse estúdio virtual é exatamente da rotação da câmera em torno da pessoa. Esse é o nosso ângulo frontal. Se eu quiser colocar agora aqui a 3/4, eu já posiciono dessa forma aqui. Observe como muda a sensação que você tem na imagem, apenas pela rotação da câmera. Uma outra coisa que eu poderia fazer também é trazer a câmera para cá e pedir à pessoa para mudar a posição dela. Então eu mudaria a pessoa normal para cá. Aqui é o normal, nariz voltado para a câmera, aqui é o 3/4. Conseguindo isso, eu tenho aqui a 90 graus, eu poderia fazer uma silhueta aqui com essa pessoa, botando a fonte na contraluz, e de nuca. Na de nuca, a sensação que eu tenho é de que eu estou junto com a pessoa observando o que ela também está observando. Então gera uma sensação de igualdade entre a pessoa fotografada e quem está observando a cena. E para fechar esse papo todo, finalmente tem um conceito chamado de extraquadro. O conceito de extraquadro é o que não está sendo mostrado no quadro. Então, o conceito de extraquadro é muito utilizado quando você quer trazer um aspecto dúbio para a sua imagem. Por exemplo, você pode fotografar apenas uma bola com o pé da criança chutando a bola, no movimento de penne, por exemplo. E a sensação que você vai trazer para o espectador que vê uma imagem dessa é simplesmente de ficar ali pensando, como é que é a infância daquela criança, dependendo do cenário, se tiver de barro, se tiver um campo de grama. Ou seja, tudo que não está ali, que é a pessoa, só está elementos que estão ela está extra quadro, ela está fora do quadro,
tudo que está ali sendo mostrado está trazendo uma imaginação para quem está observando a imagem e ficar viajando em possibilidades que existem, sem necessariamente estar certo de que aquela é a resposta para a imagem. Eu separei algumas fotos para mostrar como nós usamos todo esse conceito que eu apresentei aqui para vocês nas fotografias. Nessa foto nós estamos vendo aqui o plano geral, que é um plano em que eu faço um equilíbrio entre o cenário e a pessoa fotografada. Ao mesmo tempo vocês estão vendo que eu estou usando uma altura normal. Não estou nem de plongé nem de contra-plongé. Muito menos de zenital e contra-zenital. E a modelo está num lado de 3/4. Com isso, o que eu trago para essa fotografia é a evidenciação do perfil de sorriso da pessoa, aqui, e toda a composição do cenário com a pessoa colocada nele. Nessa foto, o conceito era fazer uma foto estilo moda praia, para vender esse maiô. Então, nada mais do que eu vou usar um plano geral para poder colocar a pessoa na praia. Então, tem uma relação entre o cenário e a pessoa e o produto. Está colocado numa altura normal também. E a pessoa está frontal. Essa foto já ilustra um plano americano. No plano americano, nós temos o corte logo acima do joelho. A pessoa está de costas, mas está olhando para mim. Então ela está num lado de 3/4. Olha o nariz dela, como está 3/4 com relação à câmera. E a altura está normal. Eu tenho, com o plano americano, ainda uma relação entre o cenário e a pessoa fotografada. Aqui também é um plano americano, apesar de não dar para ver a perna da modelo. A relação aqui do cenário com a pessoa. O ângulo é contra-plongé, porque eu queria trazer a sensação de empoderamento, de grandiosidade, né? Tal como se fosse uma pessoa poderosa, com ela olhando para baixo. Podemos considerar isso aqui como altura, apesar de ser contra-plongé, um lado frontal, porque o nariz dela está de frente para a câmera. Nessa foto nós temos o plano médio. A pessoa, apesar de o nariz estar a 3/4, mas quase também como está frontal, né? E a câmera também está na altura normal. Nesse tipo de foto, como também existe uma relação entre o cenário e a pessoa, e o cenário aqui era bem colorido, com uma textura de parede e tudo mais, foi também usado as regras do terço aqui para posicionar. Nessa foto de plano médio também, com o corte logo abaixo da cintura, ela está de perfil, ou seja, 90 graus do lado. E a altura da câmera está normal, nem plongé, nem contra-plongé. Nessa foto de plano médio curto, ou seja, quando o corte está no busto da pessoa, eu já começo a ter uma transição entre o que o cenário tem com a pessoa. Nessa fotografia em preto e branco, eu já perdi completamente aqui, por tirar as distrações das cores, o cenário perdeu sua importância. E eu começo a trazer a narrativa mais para as expressões da pessoa. Nós temos aqui o lado frontal, a câmera está ligeiramente em plongé, de cima para baixo, olhando para a pessoa, mas a felicidade foi evidenciada, que a euforia foi evidenciada por causa do plano médio curto que foi escolhido. Nesse plano médio curto, no busto, não usual, que geralmente é horizontal e eu fiz na vertical, ficou um misto entre plano médio curto e primeiro plano, mas ainda é tecnicamente um plano médio curto. A pessoa está frontal, o nariz está de frente, apesar da cabeça estar ligeiramente inclinada, mas ela é um lado frontal e a altura da câmera está ligeiramente também a plongé. Nessa foto de primeiro plano, com o corte logo abaixo do ombro, é uma foto de um retrato corporativo em que o cenário já não tem mais importância alguma para essa fotografia.
você traz toda a atenção voltada apenas para as expressões que o retratado tem. É um lado frontal e a altura da câmera está normal. Nessa foto, além também da altura normal e o lado frontal, a pessoa está de lado olhando, mas também é um primeiro plano com um corte não tão logo abaixo do ombro, mas ainda é considerado um primeiro plano. E você observa como o cenário aqui atrás não tem importância alguma. A importância está toda voltada para a pessoa. Nesse primeiríssimo plano, observe como você já começa a viajar no que a pessoa está pensando. Por que ela está tão alegre assim? Por que ela está tão feliz? O que ela está olhando? Então, todas as sensações já são trazidas no primeiríssimo plano. Assim como também nesse primeiríssimo plano desse casal. Você não precisa ter somente uma pessoa para poder fazer os cortes. Você também pode fazer os cortes com as duas pessoas. Nesse caso aqui, o primeiríssimo plano, Big Close-Up, você tem o corte da testa até da testa até o queixo. Então você tem aqui uma mistura da testa até o queixo de um casal. E você tem também toda essa evidenciação, como eu falei, do aspecto psicológico da coisa. Nesse plano detalhe, é muito comum você fazer em eventos como casamentos ou aniversários. É apenas um detalhe da mão cortando o bolo do casamento. Esse é um outro exemplo também de plano detalhe, em que o que está sendo contado aqui é exatamente o beijo na mão da noiva. É o noivo dando beijo na mão da noiva. E esse é um exemplo do que é detalhe e ao mesmo tempo extraquadro. Pois é um detalhe porque o detalhe está exatamente no ato de escrever com a caneta assinando o nome. Mas é um extraquadro porque somente pelo fato de você ver aqui um babadinho aqui, uma renda no vestido, esse buquê aqui e um documento sendo assinado, você fora do quadro já sabe que quem está ali é a noiva assinando. Quero agradecer você por assistir esse vídeo e mais uma vez reforço que para ajudar esse canal a nós produzirmos mais material e podermos trazer mais conteúdo para vocês, se inscreve aí, ativa a notificação e dá um curtir nesse vídeo, porque aí eu vou trazer muitos mais outros assuntos para vocês, já que estará me dando motivação para fazer isso, ok? Muito obrigado, até a próxima.